Boa noite, professor. Boa noite, Júlia. Tudo bom? Tudo e com o senhor? Tá de um ângulo meio diferente hoje. Tudo isso é frio aí, Júlia? Ai, tá frio aqui, professor. Ah, aqui também. Aqui também. Já pus uma blusa, pus um casaco, né? Aqui tá friozinho. E aí, tudo bom com vocês? Tudo na paz, graças a Deus. Tudo certo, professor. E aí, Maria Augusta, você tá boa? Eu tô, e o senhor? Estamos indo aqui com frio, né? Tava bom. Eu tava na praia, agora eu tô aqui em São Paulo, aqui já tá pior, né? Aqui já tá mais friozinho. Mas vamos fazendo o quê, né? Já estamos no final do semestre, já falta aí um mês agora. Hoje falta um mês para terminar. Graças a Deus, professor, sem ofensas, mas férias são bem-vindas. Tá todo mundo cansado, né? Eu tô cansado. Eu estou trabalhando muito naquela parte de pesquisa, né? E vou até falar um pouquinho aí para vocês, tá? Quem está fazendo deixa eu compartilhar aqui. Tá aqui. Quem está fazendo aquele curso de imersão financeira, então a gente está falando de algumas coisas que eu estou mostrando, um relatório que eu estou desenvolvendo, que eu estou mandando, já estou distribuindo para as pessoas, né? E é que eu não tenho o grupo de vocês, senão eu mandava uma cópia para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver aqui. Arquivo. Grupo de WhatsApp, professor? Pode ser. O senhor tá no grupo, professor. Eu estou no grupo de vocês? Tá. Faz um tempinho. Então eu vou pôr aqui no grupo para vocês darem uma olhada. Tá? Esse é um tipo de um material que eu estou preparando. Isso ainda é beta, né? Mas vamos ver aqui o grupo. Opa. Me manda aí qualquer coisa aí no grupo, só para ele subir aqui, porque ele deve estar lá embaixo. Então eu não consigo achar. Você manda aí, Magu? Ou você quer que eu mande? Eu mando. Então, mandou. Hoje nós estamos relativamente mais folgados, tá? Então eu vou até comentar alguma coisa disso. Deixa eu aproveitar, deixa eu carregar. Pessoal, para vocês trabalharem, somente nessa área de investimentos, tem que saber programação, tá? Eu estou mexendo aqui com programação direto. Depois eu mostro até para vocês aí. Eu vou carregar aqui um arquivo. Ele vai ficar carregando aqui uns 15 minutos. Então, enquanto isso, a gente vai falando. Tá? O que eu mandei para vocês, pessoal? Eu mandei um boletim que eu estou elaborando. Nós estamos num grupo de pesquisa, eu, o Augustinho, o Paulo Bernal, e um dos trabalhos que nós estamos fazendo é a análise de fundo de investimentos aqui no Brasil.
Então, nós estamos analisando. No Brasil, existem 52.825 fundos cadastrados, isso é informação de 23/4. Como todo dia estão montando um fundo novo, isso aí se altera muito rapidamente, tá? E esse é o primeiro relatório. Os fundos, eu tenho vários tipos de fundos multimercado, fundo de ações, fundo de renda fixa, de acordo com uma classificação da CVM. E fora essa classificação da CVM, tem uma segunda classificação, que é da Ambima, tá? Que ele capilariza mais ainda, né? Então, essa capilarização tem fundo de small cap, que investe em pequenas empresas, né? A gente fala pequenas empresas, o Cielo é uma pequena empresa, né? Ela é considerada uma small cap. Fundos monoações, fundos... vamos passar por aqui, nem eu me lembro de cabeça. Então, quando você vai filtrando, nos fundos de ações, nós chegamos numa faixa de 840 fundos, tá? E esse é se eu juntar esses 840 fundos como se fosse um único fundo, eu vou ter esses gráficos. Olha o desempenho do conjunto de fundos. Olha a volatilidade. Aqui foi quando aconteceu a pandemia. E aqui ele está fazendo o caminho de volta. Por quê? Como é um índice de 252 dias, é aquele. Cada dia que entra aqui, sai um dia lá atrás. Aqui já está saindo esses dias. Então, vocês estão vendo que ele está caindo. A mesma coisa aqui o Sharp, tá? O Sharp é uma medida de desempenho também, que a gente usa. Tem alguém fazendo aí imersão financeira, pessoal? Eu não, professor. Não, né? A gente viu hoje Sharp, como é que se calcula o Sharp, né? Como é que se faz isso daqui? Então, Sharp é uma medida, volatilidade. Volatilidade é o desvio padrão, na realidade, mas ele tem que ser ajustado, não é simplesmente calcular o desvio padrão, tá? A rentabilidade, tá? O índice do fundo, como o fundo se comporta, né? Cotista, quantos cotistas tem? Na faixa de 5 milhões de cotistas, né? 5 para 6 milhões de cotistas nós temos, e o patrimônio do fundo, que a gente vê aqui o que está acontecendo. E aqui nós temos os top 6 fundos gerais, que esses são de todos os fundos, tá? Então, esse aqui é um monoação, ele só investe em ações da CSN, né? E como a CSN foi muito bem o ano passado, deu uma rentabilidade pequena de 358%, né, em um ano. Até eu queria, né, a rentabilidade dessa. E tem esses outros fundos, o BB Ações, está nessa ordem, tá? Os melhores. Esse fundo aqui, esse sexto, é um fundo que investe no exterior em ações de empresas que processam maconha. Então, lá é permitido. Então, não tem problema nenhum e você pode fazer. Ele está legal, ele tem CNPJ, a CVM controla esse fundo normalmente, é um fundo. Tá? E aí é segmentado. Esse relatório eu mandei para vocês. Aquele que é chamado ativo livre, ou seja, o gestor desse fundo pode fazer o que ele quiser em termos de compra de ações, ele não tem uma política específica de investimento. E aqui tem os top 6. Ativos que investem em ações de dividendos, são aquelas ações de longo prazo, né? Tipo Banco do Brasil, Itaúsa, sabe? Porto Seguro. Índice ativo, tá? São investem em índice, na realidade, né? Índices de ações. Espera um pouquinho, pessoal. Tem um gato batendo na porta. Ai, ai. Deixa ele entrar.
Mostra ele pra gente também, professor. Verdade. Pronto, já entrou aqui. Ah, vem cá. Vem cá. Olha aqui. Ai, que fofinho. Que fofo. É uma gata, na realidade, né? Ah, é uma Que menina. fofa. É, Como ela chama? Ode. Que Ode. fofa. Quem, quem, quem conhece o Garfield sabe, a Ode é o cachorro lá o Ode é o É o aqui é a cachorro, gata. verdade. A minha filha fez tudo ao contrário, né? Quando ela foi no cachorro, ela deu o nome de Mia. E a gata deu o nome de Ode. Falei, tá bom. Achei conceitual, professor. Foi legal, ficou interessante, assim. Não deve ter igual. É, aqui são ativos setoriais, né? São fundos que investem em setores da economia, por exemplo, siderurgia, infraestrutura, sabe? Tecnologia. São ações de é, várias ações do mesmo segmento. Small caps, aquilo que eu falei, são pequenas empresas, né? Small caps. Sustentabilidade, sustentabilidade e governança, né? Que investem em empresas que se preocupam com sustentabilidade e governança. Tem algumas, né? Mas aqui são os fundos que investem nessas empresas, né? Tem o Warren, o Safra, BB, Ações de Governança, Fundo de Investimento. Aqui está na ordem, só os 6 tops em rentabilidade. Valor e crescimento é uma outra classificação da Ambima, né? Então, capital, fundo de investimento em ações, Bulgari, tá? Investimento no exterior. Então, isso aqui começa a ficar interessante, né? E olha aí, em primeiro lugar, quem aqui está, né? E eu tenho um colega meu que fala, esse negócio da barata tem ações, né? Monoações são aqueles fundos que investem em uma única ação, tipo Vale, Petrobras, não, isso aqui não é. Índice passivo são aquelas que investem em índice da bolsa, por exemplo, não é muito estranho, é comum, ou então não precisa ser necessariamente da bolsa, mas elas investem muito em ETFs, essas coisas aí que trabalham em cima de índice, né? E não só em índice brasileiro, pode ser um índice também em bolsa do exterior, esses fundos, tá? Alocação balanceada, multimercado. Esse daqui é um fundo interessante. Eu acabei entrando nele essa semana, tá? Eu achei interessante. Investe em empresa de tecnologia do exterior, né? Basicamente, e as de tecnologia grande. Então, você vai ver, na realidade, a carteira dele, Amazon, Google, Facebook, são aquelas grandes empresas de tecnologia. E esse de estratégia livre. Então, esse é um relatório que a gente está preparando. Eu estou automatizando ele. Ele está sendo emitido uma vez por semana na terça-feira, tá? Apesar desse aqui ter saído na quarta, né? Mas a previsão é sair na terça-feira, porque eu quero fazer o da semana anterior completa e existe uma defasagem de 2 dias úteis para a gente ter a informação. Então, na terça-feira eu consigo fechar a sexta passada. Então, é aí que vai sair. Um relatório que é interessante
deixa eu pegar aqui, que é o segundo relatório que eu mandei para vocês. Que é esse daqui. Eu juntei todos os 800 fundos e eu coloquei ele classificado por 3 critérios, né? Então, o primeiro critério é o de rentabilidade. Aquele DCSN que eu mostrei para vocês, ele é imbatível, deu 358%, não vai ter fundo melhor. Mas é lógico, investe em uma única ação, o risco é muito grande. Olha a volatilidade dele. Então, quando o risco é muito grande, significa o seguinte, ele pula muito, ele salta muito. E você toma o risco de se essa ação cair, você cair também junto. Por quê? Porque ele não tem nada que amortece essa queda. Aí você pega um outro fundo, esse segundo fundo aqui, Ações Siderurgia, ou esse Santander aqui, já começa a ficar mais interessante. Mas você não pode ver, na realidade, só rentabilidade, e você não pode ver também só risco. Volatilidade é medida de risco. Você não pode ver só rentabilidade. Porque se você for ver risco, volatilidade, o que está melhor, ele rendeu em um ano menos que a poupança. Tudo bem. Olha, volatilidade de 1,6%. Mas olha o rendimento dele, 0,9 em um ano. Então, a gente tem que fazer uma coisa junto, a rentabilidade junto com a volatilidade, ou seja, o risco. Isso daí é medido, isso daí foi a aula de hoje que a gente teve lá no projeto integrador. Isso é uma medida chamada Sharpe. Então, Sharpe com E no fim, tá? Não é aquele Sharpe sem o E. E essa medida, a gata está aqui, ó, tá? Sobe no colo e não quer nem saber, né? E essa medida, ele vai misturar na fórmula, ele vai misturar, ó, ela está aqui, ó. Ele vai misturar na fórmula a rentabilidade com o risco. Então, se a gente começar a analisar, olha as melhores em Sharp. A CSN realmente está melhor de todas. Por quê? Porque dando 358% em um ano, não tem ação não tem fundo que consiga bater. Mas se vocês forem analisar bem aqui o segundo lugar, o terceiro lugar, ó, essa fundo de investimento Trígono Delfos, tem uma rentabilidade de 100%, mas a volatilidade, ela é um terço a rentabilidade, e um terço a volatilidade. Ela é um Sharp menor. Mas esse Sharp menor não é muito menor, por um risco muito menor. Então a gente tem que avaliar isso, tá? Ou seja, ela deu uma boa rentabilidade com um risco muito menor. Se eu fosse comprar aí, se eu fosse entrar num dos fundos, eu não entraria nesse daqui. Eu provavelmente entraria nesses dois aqui. Por quê? Porque esse daqui dá muito, mas você corre muito risco. Esses dois aqui já dão menos, tá? Esse aqui dá bastante, mas o risco dele também é grande, ó, 38%, 33%, 30%. Esses 17 aqui são os menores riscos que eu estou vendo aqui nessa tabela, tá? Tem 13 aqui embaixo, mas ele está te entregando 100%. Então, é isso que a gente pede via esse Sharp. E foi isso que a gente explicou hoje no projeto integrador, né? Que essa medida talvez seja uma medida mais interessante para a gente avaliar um papel, seja ele uma ação, seja um fundo, seja um investimento qualquer, o Sharp, do que simplesmente a rentabilidade ou simplesmente o risco, a volatilidade. Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu passei para vocês aí. Vocês receberam aí no WhatsApp? Então, isso daqui esse é um trabalho. Esses dois boletins são esses boletins que saíram essa semana, relativo à semana passada, ao fechamento da semana passada, tá?
É um trabalho que eu estou desenvolvendo junto com o Augustinho, o Bernal. Então, a gente está trabalhando junto nisso daí, mais o Augustinho, né? A gente está trabalhando nisso, no desenvolvimento desses algoritmos que baixam todas as informações da CVM, que é a fonte primária, e processam, armazenam e processam, né? Tirando no final um relatório. Para vocês terem uma ideia, a da CVM, eu baixo informações de 58 mil fundos todo dia. Tá? A base de dados que eu estou trabalhando, ela já tem 20 milhões de registros e está crescendo. Tá? Então, é uma baita, é um Big Data. Aquilo que vocês veem aí como Big Data é que nós estamos trabalhando aqui, é Big Data mesmo. Para vocês terem uma ideia, o tempo de processamento disso, tá? Eu começo na terça-feira, às 9 horas da manhã, baixando as informações e vai processando numa máquina i7, vai processando até umas 4, 5 horas da tarde. Eu acabo tirando esse relatório às 5 horas da tarde. É o tempo que demorou para processar tudo, baixar tudo, calcular todos esses indicadores, colocar em ordem, fazer tudo isso daí. Em computador bom. Então, não é uma coisa assim tão trivial. Você fala, não, dá para fazer, né? Dá para fazer, dá, mas dá trabalho. Esse é um típico trabalho, pessoal, que um analista financeiro, um analista de fundos, um gestor de fundos de investimento, ele vai ter que fazer. Vão exigir de vocês a curto prazo, se vocês forem para essa área? Não. Vocês vão ter que aprender primeiro, né? Mas é um trabalho desse tipo, em você ficar garimpando, tá? Você vai garimpar oportunidades em cima disso, tá? Então, nesse daqui, eu garimpei uma oportunidade aqui. Nesse daqui. O Itaú S-Tech. Eu achei que valia a pena investir. Uma outra coisa que a gente fala, nunca invista todo o seu dinheiro. Pega um pouquinho e põe um pouquinho em cada coisa. Eu quero comprar Bitcoin. Compra. Pega 1%, 2%, 3% do seu patrimônio. Não coloca mais do que isso. Mas compra. Você precisa ter. Você precisa ter ações lá fora, na Europa ou nos Estados Unidos. Você precisa ter ações, porque o mundo não é só o Brasil. Aqui no Brasil a gente sabe, acontecem as coisas aqui que só Deus duvida, né? Então, se você não tiver um lastro, né? Se não tiver um colchão também em outros lugares, e você começa a correr riscos. Você concentra risco. E o objetivo de investimento a longo prazo é não concentrar risco. Por quê? Porque você está pensando num patrimônio para sua aposentadoria. Então, bem, pessoal, eu enchi um pouco o saco de vocês aí, eu espero que não tenha enchido muito o saco, né? Mas eu queria... Imagina, professora, a gente tem que aprender a investir também, entender um pouquinho dessas coisas. Eu, pelo menos, estou tentando. Mas você vai aprendendo, ao longo da vida você vai aprendendo, tá? O legal para vocês que são novos é o seguinte, vocês vão errar, mas procura não errar muito, tá? Por isso que eu falo, quero comprar Bitcoin. Legal, compra. Põe 2%, 3% do seu patrimônio. Se você perder, você vai perder 3% do seu patrimônio. 3% do seu patrimônio é menos do que a rentabilidade de um ano do seu patrimônio. Então, você não vai perder grande coisa. Também, se você ganhar, se ele dobrar, você vai passar de 3% para 6%, ou seja, isso aí não vai representar. Mas, na somatória, ao longo dos anos, vocês viram em engenharia econômica, né, pessoal, que se vocês depositarem R$1.000 todo mês num fundo de previdência que te dá 1% ao mês, e tem um monte de fundo de previdência que te dá 1% ao mês, vocês, em 35 anos, vão ter 6,5 milhões. Pega HP12 e você faz a conta. Então,
R$ 1.000 por mês, que não é nenhum absurdo, gera 6,5 milhões. Dá para se aposentar tranquilo, não dá? É o que vocês têm que pensar, tá, pessoal? Eu diria mais do que tranquilo, professor. Oh, na praia com coqueiro ainda, com Exato. coco tomando água de coco e um coqueiro, assim, sabe? Não quer mais nada. Deitado na rede com coco, tudo certo, ouvindo o barulhinho das ondas quebrando. É isso aí. Mas vocês têm que começar cedo, tá, pessoal? Fazer o pé de meia, que a avó da gente falava. Vocês têm que começar esse pé de meia cedo. Quanto mais cedo, é aquilo que eu falo para os alunos quando eu dou engenharia econômica. É a magia do tempo e da engenharia econômica. Se eu juntar essas duas coisas, a magia do tempo e da engenharia econômica, gera um bolo de dinheiro. Ou vocês acham que o Warren, aquele bilionário americano, ele ficou rico? Ele não era rico. Ele entregava jornais quando ele era moleque. Ele está com 80 e poucos anos. Ele entregava jornais. Você acha, ele deu a sorte grande? Não. Ele foi usando a magia do tempo e da engenharia econômica. Tá? E hoje ele é um dos caras mais ricos do mundo. Tá? Não é que ele deu grandes golpes, grande sorte. Não. Ele foi fazendo a coisa certa, errando pouco. Errar, todo mundo vai errar. Errando pouco, procurando errar pouco. E quando errar com pouca coisa, com pouco dinheiro. Tá? E foi levando. No final, hoje ele é um dos bilionários americanos, né? Bem, visto isso, né, pessoal, eu passei para vocês esses relatórios. Se vocês quiserem avaliar, se quiser jogar fora também, não tem problema nenhum. Eles são ainda experimentais, né? Eles não são definitivos. E nós vamos fazer agora o jogo de empresa, né, pessoal? Aqui, pessoal, eu estou num trem-bala chinês a 350 km por hora. Achei muito chique, professor. Mas estava indo de Xangai para Beijing, tá? Que a gente chama de Pequim, né? Pequim. Vamos lá. Vamos sair do sistema, porque na realidade ok. Essa turma qualquer, pessoal? É a P. P. O mercado está dessa maneira. Nós temos 3 empresas que não jogaram e 3 que prepararam a jogada. Inclusive, a que não jogou aqui está com uma quantidade enorme de estoque, né? Então, está puxando estoque, está com preço muito alto, vai continuar com esse estoque. A gente tinha comentado, né, que ele vai fazer uma política de liquidação, né, para diminuir isso daqui, pelo visto não estão fazendo. Tá? E tem essa quantidade de vendedores, essa propaganda local, essa propaganda corporativa e esse nível de inovação. Então, a demanda é metade da oferta, isso daqui é um complicador, né? Demanda metade da oferta. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira. O comportamento do mercado. Qual que é o potencial de vendas? Esse é o potencial de vendas. Olha só, a Qualiartes vai vender 10 mil. Tá? Labraba, 31, 19, 30 mil, 31 mil. Interessante. Esses aqui estão vendendo bem. Isso vai significar qual que é a quantidade vendida efetiva,
qual que é a falta de mercadoria, falta de produto. Olha, tem 3 empresas faltando produto. Uma não está jogando, tudo bem, mas essas 2 estão jogando, está faltando produto. E 4 empresas sobrando, com sobra de estoque. Essa Baby Drive está ao mesmo tempo faltando e ao mesmo tempo sobrando pelo seguinte: como eles não jogaram, está com uma péssima administração. Então, vende, não entrega, sabe? Aqueles problemas de má administração, e ele acaba sobrando e faltando a mercadoria ao mesmo tempo. Ele sobra a mercadoria que, se ele tivesse colocado na gôndola, tinha vendido, e não venderam. Essa é a quantidade de operários que nós temos, empresas desde 70 até 43. A demissão dos operários. A quantidade de vendedores, os salários dos vendedores, e a demissão dos vendedores. Vou gravar essa jogada. A gata cismou agora de deitar aqui, ó. Ainda está rodando aqui. Enquanto isso, olha. Tá na vida boa aí. Essa daqui, que aposentadoria que nada. Ainda está rodando, ó. Ele está ainda com o reloginho aqui. Está meio lento ultimamente o sistema. Eu preciso mandar um e-mail lá para eles, lá para. Provavelmente vai precisar dar um start-stop no sistema, né? Eu processo isso lá em Porto Alegre. Esse site ele está rodando lá no Rio, em Porto Alegre. Foi a empresa que me fornecia o sistema que eu precisava com o preço mais barato que tinha. Deu timeout aqui, mas deve ter. Vamos ver se rodou. A gente vai ver isso como? Pelo BSC. BSC. Então, essa turma P estava 23, passou para 24. Então, sinal que rodou. Bem, vamos ver o Balanced Scorecard, né? Então, o Balanced Scorecard, vocês estão vendo que aqui o nosso benchmark para esses 2 índices é o 15º período. Então, em relação ao 15º período, as empresas tiveram um desempenho pior, em termos tanto em lucro quanto em faturamento. Tá? Por outro lado, essa Labraba está indo muito bem. Aumentou, praticamente dobrou, né? Mais que dobrou o lucro, 60% ou mais de faturamento. Essa D8 também, mesma coisa, né? Dobrou, né? E 48% a mais de faturamento. Margem operacional. Vocês já viram, quando a gente estava vendo o DRE, o lucro operacional. Lucro operacional é aquele
segundo nível de lucro. O primeiro nível de lucro é o lucro bruto. O segundo nível de lucro é o lucro operacional, tá? É aquele que depois que eu tirei as despesas administrativas e as despesas de vendas. Então, esse lucro, essa margem de lucro é o lucro operacional dividido pela receita. Quando ela dá negativa, a receita vai ser positiva, sinal que o lucro está sendo negativo. Então, ele não consegue, por exemplo, nesse caso aqui, ele não consegue nem pagar as despesas. Ele está tendo prejuízo direto. Um bom nível aqui para a margem operacional é na faixa de 10%. Então, 10% a gente fala, pô, você já tá pagando, tá? Ainda vai ter aqui as despesas financeiras depois disso, né? Mas se você tiver uma empresa bem equilibradinha, praticamente isso acaba sendo o LAIR, lucro antes do imposto de renda. Uma faixa de 10% está ótimo. Market share são as fatias de mercado, né? Então, quem tem mais mercado em termos de dinheiro e quem tem mais em termos de quantidade. Então, essas duas empresas que estão na frente, elas têm realmente a maior fatia de mercado dos dois. Custo unitário, tem o custo unitário mais baixo. Então, quanto mais baixo, melhor o custo unitário, porque sobra mais lucro para você, para a empresa, né? O giro do estoque. Giro do estoque é o número de dias que fica parada a mercadoria no seu estoque. Aqui vocês estão vendo, fica mais que 10 anos parado. Muito tempo. Aqui 2 anos, aqui 3 meses, aqui 2 meses. E essas duas empresas, elas têm praticamente just in time, né? Ela fabricou, vendeu, fabricou, vendeu, fabricou, vendeu. Empresas típicas, Toyota. Eu comprei um Toyota o ano passado e 2 meses para me entregar. Por quê? Porque eles só praticamente vendem sob encomenda. Você encomendou, eles vão fabricar. Enquanto você não pagar, não fazem. E o nível de inovação. No final, nós temos essa pontuação, né? As duas empresas que estão melhor, a Labraba e The8, com essa pontuação. Depois vem a EGRM, Double Box, o Cauliart e a Baby Drive. Então, nessa ordem aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Então, é isso aí. Está faltando 2 minutos aqui para a gente encerrar a primeira fase. E quando a gente voltar agora da segunda fase, nós vamos começar a falar um pouquinho de contabilidade gerencial. Hoje é mais bate-papo, não tem exercício, eu acho que termina rapidamente, não vai demorar muito, né? Mas vai ser a gente falar o que é contabilidade gerencial. Tudo bem? Então, vamos dar um intervalinho aí de 5 a 10 minutos, que é o tempo da gente tomar um cafezinho, assaltar uma geladeira e depois a gente volta para cá para continuar. Combinado, professor. Combinado? Tá bom, então. Então, até daqui um pouquinho. Tchau, tchau. Cadê o mouse? Tá